estamos numa campanha onde nós estamos falando, ou numa série de palavras, onde nós estamos falando sobre como vai a sua alma. E nós estamos aproveitando esse tempo para podermos ministrar sobre algumas questões emocionais. Porque quando você entra lá em Tessalonicenses, você vai ver que o trabalho de Deus é no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Fala comigo assim: espírito, alma e corpo. Quando você pensa nisso, você tem que lembrar, a primeira obra de Deus, quando nós conhecemos a Cristo, Ele recria o nosso espírito. Nós nascemos de novo no espírito. A nossa alma está sendo restaurada e o nosso corpo vai ser transformado. Então, a obra de Deus em nós, ela é completa. É corpo, é espírito, alma e corpo. E aí uma coisa que é muito importante é você ter uma convicção de quem você é, de quem você é. Os Jogos Olímpicos de Inverno trouxe ao conhecimento da maior parte dos brasileiros um atleta de esqui alpino que nós não conhecíamos, o brasileiro norueguês Lucas Pinheiro. O último nome dele é um nome norueguês, eu não sei pronunciar. Lucas Pinheiro foi aquele que trouxe a nossa primeira medalha de ouro no esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno. Nós temos alguém que está nos representando lá. Só que este rapaz despertou em mim curiosidade. Primeiro, na entrevista que ele deu. Quando ele ganhou a medalha, que ele foi entrevistado, existe uma frase que ele usou, porque ele falou assim: na Noruega eu era o estrangeiro, no Brasil era o gringo. Então, assim, em todos os dois ambientes que eu nunca estava 100% confortável comigo mesmo. E aí, ele usa uma expressão que eu gostei muito sobre ele. Ele fala assim: eu descobri que a minha força está na minha diferença. Porque quando nós pensamos em identidade, gente, nós pensamos justamente isso: ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes e muitas vezes nós nos pegamos querendo ser igual a outra pessoa. Mas nós precisamos descobrir que a nossa diferença é a nossa força. E quando você pensa em identidade, você precisa pensar que a identidade, ela fala de três coisas para a gente. Ela fala de onde nós viemos, o que nós precisamos fazer agora e para onde nós estamos indo. Essa é uma coisa importante, porque quando nós pensamos nisso, nós pensamos o seguinte: quem tem identidade não vive reagindo. Quem tem identidade vive decidindo. Vou repetir: quem tem identidade não vive reagindo. Quem tem identidade vive decidindo. E aí isso me faz lembrar de um texto que está lá em Lucas capítulo 9, versículo 51, falando sobre Jesus, um momento da vida de Jesus, onde diz assim: aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu, olha essa expressão, resolutamente em direção a Jerusalém. Fazia parte da identidade de Jesus esse momento tão angustiante da vida dele em Jerusalém. Porque Jesus sabia por que ele tinha vindo, para onde ele ia, como é que é? A origem da onde eu vim, o que eu preciso fazer agora e para onde eu estou indo. Jesus sabia que essa era a missão dele. O ápice da missão de Jesus seria realizado em Jerusalém. Então, quem tem identidade, ela não vive reagindo, vive decidindo. E aí o tema da minha mensagem é: quem você pensa que é? Esse é o tema da minha mensagem. Quem você pensa que é? E eu quero que nós abramos a nossa Bíblia, lá em Mateus, capítulo 3, versículo de 16 a 17. Aqui, Jesus tinha sido batizado por João Batista. E quando Jesus é batizado por João Batista, acontece o seguinte: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele.
Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Observa que quando Jesus é batizado, o céu se abre e Deus fala assim: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Deus fez questão de, neste momento, afirmar a identidade de Jesus. Só que você precisa ter o seguinte na sua mente e no seu coração: a nossa identidade é sempre o alvo do ataque do inimigo. A nossa identidade é sempre o alvo de ataque do inimigo. E aí, quando nós vamos lá para Mateus capítulo 4, esse aqui é um texto muito conhecido, porque eu já fiz referência dele em alguns momentos, enquanto eu ministrei. Esse texto vai falar justamente da tentação de Jesus no deserto. E observa que ele diz assim, Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Para um pouquinho, bem aí. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Fala comigo assim: no deserto, eu nunca estou sozinho. Porque tem horas que nós estamos num deserto e nós dizemos: ai, eu estou num deserto horroroso. Mas é como se você não conseguisse enxergar que Deus está com você no deserto. Eu lembro que quando Elias está vivendo uma das grandes crises da vida e do ministério dele, escondido numa caverna, Deus vira para ele e fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Gosto disso. Aonde que Deus estava com Elias? Na caverna. Aonde Deus estava com Jesus? Na caverna. No deserto. Ainda bem que eu tenho um ponto. No deserto. E eu gosto de pensar sobre isso, porque nós precisamos ter essa convicção de em qualquer situação, por mais que eu não esteja percebendo, Deus está comigo. Ontem, na nossa última aula, última hora da intercessão, de 11 a meio-dia, nós tivemos um momento muito, muito precioso de oração ontem. E era como, nós todos estávamos sentados, eu e todas as outras terceironas que estavam aqui comigo, nós estávamos sentados orando, e era como se Deus estivesse sentado conosco. A presença dele era tão palpável, era tão significativa, que ele abriu o céu sobre nós e a nossa 1 hora de oração passou assim como um relâmpago. Então é tão bom quando nós estamos neste momento que a gente pode sentir a presença de Deus. Mas não é todo o tempo que nós sentimos a presença de Deus. E é nesse momento que eu e você precisamos reconhecer a presença de Deus pela fé. Quando eu era recém-convertido, que eu fui ensinado sobre fazer o meu tempo devocional, separar, como algumas pessoas chamam, a sua hora silenciosa. E eu lembro que eu tinha um drama no começo da minha vida cristã, porque era como se eu estivesse naquele momento ali, estou aqui sozinho. E eu comecei a falar isso para Deus. Falei: Deus, o sentimento que eu tenho é que isso aqui não tem muita valia. Eu estou aqui contigo, mas estou contigo. O Senhor está aqui, eu estou aqui sozinho. E eu fui aprendendo a reconhecer a presença de Deus pela fé. E muitos momentos na minha hora devocional, eu sinto a presença de Deus. Mas Deus quer e deseja que eu e você aprendamos em todo o tempo reconhecê-lo pela fé. Amém? Aí na continuação do texto, diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa,
colocou na parte mais alta do templo. Oi? E ele disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Versículo 11. Assim o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Uma coisa que você observa nesse texto é que todos os ataques do diabo feitos a Jesus foi feito a sua identidade. A nossa identidade é sempre o alvo do nosso arqui-inimigo. Sabe por quê? Porque se ele consegue colocar dúvida em quem nós somos, nós perdemos a direção da vida e o significado do propósito que Deus tem para nós. Eu estava conversando com a Ana esses dias, acho que 2 dias atrás, e nós começamos a falar sobre algumas situações, quando acontece alguma coisa difícil conosco, qual é a primeira coisa que nós muitas vezes falamos? Poxa, eu sou fiel a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu lembro de uma amiga que perdeu um filho, de repente, deu 23 anos, perdeu de um infarto que ele teve, e aí quando eu cheguei na casa dela, ela estava sentada no sofá, desnorteada, ela olhou para a minha cara e falou assim para mim: Washington, eu estava servindo a Deus. Aquela situação, como é que Deus permite que isso aconteça comigo, logo comigo? E aí eu comecei a pensar nisso. Eu comecei a pensar por que esse sentimento que nós temos quando alguma coisa acontece, esse sentimento do abandono de Deus. E eu comecei a pensar, essas são os meus pensamentos comigo mesmo e as conclusões que eu chego. E eu comecei a pensar que nós carregamos dentro de nós um abandono existencial. E esse abandono existencial, querido, é fruto do pecado. Porque o pecado trouxe uma ruptura entre nós e Deus. O primeiro sentimento que o homem tem depois do pecado é que ele estava nu. Ou seja, ele estava vulnerável. O segundo sentimento que o homem tem logo depois do pecado é medo. Quando Deus fala com ele, ele fala assim: eu tive medo e me escondi. Então, todas as vezes que nós passamos por alguma situação difícil, é como se aquilo mexesse de maneira tão profunda, que nós pensamos que Deus nos deixou sozinho, que Deus nos abandonou. Jesus na cruz, na hora H, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu desamparado, ele se sentiu sozinho. Sabe por quê? Porque naquele momento, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. E o pecado causou o que entre nós e Deus? Separação. Então nós trazemos conosco esse abandono existencial. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos vivendo situações difíceis, nós sempre pensamos assim: mas Deus, eu não entendo. Interessante que quando termina essa tentação de Jesus, esse momento de Jesus no deserto, diz assim no versículo 11:
Assim o diabo deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Deus estava ali. E chega o momento que ele vai agir e vai suprir, porque foi isso que ele fez com Jesus. Ele supriu aquilo que Jesus naquele momento precisava, que era de alimento. Então, uma coisa que você precisa entender é que a ação maior do diabo é fazer você esquecer quem você é. Porque quando ele faz isso, ele nos torna vulneráveis para aceitarmos qualquer proposta. Qualquer proposta. O diabo tentou fazer isso com Jesus, para que Jesus pudesse aceitar as propostas que ele estava fazendo. Quem tem identidade, guarda isso. Quando a sua identidade, quando a minha identidade, quando a nossa identidade é firmada, nós não negociamos os nossos valores. Por isso, a investida tão grande em quem você é. O Atmani costumava dizer o seguinte: o diabo não impediu que você conhecesse a Jesus, mas ele pode impedir que você descubra quem você é em Jesus. É justamente um ataque na sua identidade. E quando nós pensamos nisso, você precisa ter conhecimento que até quem ama você, grava isso, que até quem ama você pode desviar você. Lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 21. Aqui Jesus tinha vivido um momento muito ímpar com Pedro. Pedro tinha tido uma revelação de quem é Jesus. E Jesus tinha perguntado: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles começaram a falar de várias coisas que as pessoas diziam, que você é João Batista, que você é Elias. E de repente Pedro olha para Jesus e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou assim, e Jesus vira para ele e fala assim: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Espírito. Quer dizer, o homem tinha acabado de ter uma revelação profunda de Deus sobre quem era Jesus. E aqui em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, diz assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a ele: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Aqui você vê uma coisa interessante: Pedro ama Jesus. Pedro quer proteger Jesus, mas Pedro quer impedir Jesus de passar pelo sofrimento que ele tinha que passar. Existem momentos que nós queremos impedir as pessoas de passar por dores, mas dores faz parte da vida. A vida não é confortável. A vida não é justa. A vida não é uma soma de 2 mais 2 dá 4. A vida não é sair do ponto A e ir direto para o ponto B. Não, você dá 1000 voltas para chegar no ponto B. A vida é isso. E nós queremos muitas vezes proteger. E é interessante que quando você pensa nessa experiência de Jesus com Pedro, nem toda voz amorosa
traz a direção de Deus. Nem toda voz amorosa traz a direção de Deus. Tem gente tentando salvar você do lugar que Deus quer formar você. Gente, dos meus momentos de crise, de depressão, não me leve a mal, tá, o que eu vou dizer. Mas eu dizia muito para Deus, o Senhor me trouxe, porque lembra que Friburgo é assim, né? O Senhor me trouxe para morrer nesse buraco. Eu falei, eu não acredito que o Senhor fez isso comigo, que o Senhor me trouxe para eu morrer aqui. Aí minha mulher tem uma revelação, que ela ministra no retiro, que quando nós estávamos para casar, e ela questionando Deus se eu era o homem da vida dela, Deus deu uma visão para ela de 5 casinhas. Olha as 5 casinhas. Primeira casinha, de várias casinhas, mas você falou de 5 casinhas. Vamos lá. Primeira casinha, São Luís. Segunda casinha, Guia do Governador, quando nós chegamos no Rio. Terceira casinha, quando nós fomos pastorear em Nilópolis. Quarta casinha, quando nós fomos morar no Recreio. Quinta casinha, Friburgo. Eu falei, pronto, Ana Maria, aqui é o ponto de chegada e o ponto final. Eu falei, brincando, tá? Não tem nenhuma casinha a mais? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, gente. Quanto a isso, eu estou muito bem resolvido. Muito bem resolvido. Então, uma coisa que o lugar, muitas vezes, de dor, é o lugar de confronto, é o lugar que Deus está trabalhando e alicerçando a sua identidade. Quem não sabe quem é, confunde conforto com vontade de Deus. Ah, isso aqui dói. Quem não sabe quem é, confunde conforto com a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós pensamos que ela vai ser confortável, e não é. Quando você lê o livro de Hebreus, você vai ver o autor de Hebreus dizendo que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. A Bíblia fala que nós temos que ter, por motivo de muita alegria, o passardes por diversas provações. Porque a provação nos aperfeiçoa em fé. A aprovação nos amadurece. Gente, ninguém amadurece tendo só conforto. Eu comecei a atender um jovem que ele é filho de pais separados e ele foi criado pela mãe e pela avó. E o que elas fizeram? Super protegeram esse rapaz. Ele não conseguia conviver com outras pessoas. Ele se sentia muito inseguro no meio das pessoas. Ele começou a ter fobia social. A dificuldade de se relacionar, a dificuldade se ele tinha condições de poder se sentir seguro no meio e que a vida estava lançando ele. Quem não sabe quem é, querido, confunde o conforto com a vontade de Deus. E eu quero falar para você sobre 3 coisas que fortalecem a identidade. A primeira coisa que fortalece a identidade é a validação. Jesus, quando sai do Rio Jordão, após ser batizado, os céus se abrem e Deus fala para ele: este é o meu filho amado. Deus estava ali validando
quem Jesus era. Uma das coisas muito importantes é você saber validar quem o seu filho é. E muitas vezes esse validar, gente, é entender que o seu filho tem um caminho próprio. O que você pode fazer por ele é instruí-lo, é ensiná-lo, mas a escolha sempre vai ser dele. Mesmo que a escolha dele seja estar muitos quilômetros distante de você. Mesmo que a escolha dele não seja aquela que você pensou, projetou para a vida dele. Uma outra coisa que valida a identidade é presença. Lembrando que nós lemos ainda há pouco, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus, o Espírito Santo, Deus se fazia presente com Jesus. Uma coisa que é importante é eu ter essa convicção da presença de Deus. Mesmo nos momentos que a presença de Deus parece que evaporou. Lá no Salmo 42, o salmista diz que as lágrimas dele eram o alimento dele de dia e de noite. Porque era como se ele estivesse vivendo um momento de evaporação daquele que dava segurança a ele. Põe para mim o Salmo 42, por favor. Obrigado, você é tão maravilhoso. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com o cortejo, conduzindo a casa de Deus, com cânticos de alegria e ação de graças em meio à multidão que festejava. Faz-me justiça, ó Deus, defende a minha causa contra o povo infiel, livra-me dos homens traidores e perversos. Coloca o versículo, não, está no versículo 40, coloca no versículo 1 do 42. Do Salmo 42, do Salmo 42, o versículo 1 do Salmo 42. Olha aqui, como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. 2, a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então, assim, observa que as pessoas questionavam ele: onde está o seu Deus? Uai, você não serve a Deus? Por que você está passando por isso? Eu espero que não exista isso aqui no nosso meio. Mas há muitos anos atrás, querido, crente não podia ficar deprimido. Crente não podia ter síndrome do pânico. Quem tem isso está endemoniado. Hoje, dentro da nossa cultura cristã, nós crescemos e amadurecemos um pouco mais, e nós entendemos que isso faz parte das doenças da alma. Mas existem momentos que nós podemos viver esse sentimento de escassez de Deus. Mas saiba que você pode estar aonde estiver, Deus se faz presente. Então, palavra, presença, são coisas que fortalecem a identidade.
Aí não falei palavra ainda, gente, desculpa. Eu falei validação, presença e agora palavra. É só lembrar que em cada tentação Jesus dizia o quê? Está escrito. Em cada tentação Jesus dizia, está escrito. Jesus não discutiu, Jesus não explicou, Jesus não se defendeu, Jesus se alinhou. Uma coisa que eu e você precisamos fazer é nos alinhar àquilo que a palavra de Deus diz. E tem mais uma outra coisa. Embora eu seja psicólogo, terapeuta familiar sistêmico, mas eu preciso entender que eu não sou a minha história familiar. No seguinte sentido, a minha história familiar me mostra que eu não posso ir além deles. Mas eu posso negociar essa história e ir além deles. Eu quero que você veja uma coisa. Gênesis capítulo 45, versículo 4 a 8. Aqui José tinha acabado de se rebelar aos seus irmãos. Eu acho essa passagem aqui incrível. Aí quando chega no versículo 4, ele diz assim: por favor, chegue mais perto de mim. Disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. José deu uma cutucada, né? Aqueles que vocês venderam para o Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Quem José viu através dos atos perversos dos irmãos contra ele? A mão de Deus. Ele diz assim: Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 6. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, olha o que ele diz aqui: assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para Faraó, e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Quando José fala assim, não foram vocês que me enviaram para cá, é assim: vocês não têm esse poder todo sobre a minha vida, vocês não têm esse poder todo sobre a minha história. Quem tem esse poder sobre a minha vida é Deus. Se existe uma coisa que eu e você precisamos nos libertar, é do poder que algumas pessoas têm sobre nós. Como se nós não tivéssemos liberdade para vivermos de forma diferente. E José fala para eles claramente: não foram vocês que me enviaram para cá. Deus usou esse ato de vocês, mas quem estava regendo a história não eram vocês. É como se José estivesse dizendo assim: eu não sou o abandono que eu sofri. Então, uma coisa importante, para firmar a identidade: validação, presença e palavra. Lembre-se disso, querido e querida. Você é aquilo que Deus declarou. É por isso que eu e você precisamos descobrir o que Deus declarou. Porque nós somos o que Deus declarou. O que Deus declarou.
Quando Jesus completa o seu propósito, ele diz o seguinte para o Pai. Lá em João capítulo 17, versículo 4, ele vira para Deus e diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Vamos dizer juntos isso? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Viver o propósito de Deus tem como finalidade a sua glorificação. Por isso que é tão importante a sua resposta a essa pergunta: quem você pensa que é? Quando eu tenho uma resposta objetiva para quem eu penso que é, querido, eu sei para onde, eu sei da onde eu vim, eu sei o que eu estou fazendo aqui e eu sei para onde eu estou indo. A identidade, ela dá destino. A identidade, ela dá propósito. Quando você lê o livro de Viktor Frankl, que ele narra, que ele fala da experiência dele no campo de concentração, uma das coisas que este homem conclui da experiência de vida dele é que todos aqueles que sobreviveram ao campo de concentração sobreviveram porque tinham um propósito que ia além daquele campo de concentração. Porque quando nós não temos um propósito que vai além das nossas dores, nós naufragamos nas nossas dores. Pense nisso. Fique de pé. Quero orar por você. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Queremos colocar o nosso coração. Queremos colocar, Senhor, os nossos sentimentos. Queremos colocar os conceitos que nós trazemos sobre nós. Assim como o Senhor fala de Jesus, que Ele é o Filho amado do Senhor. O Senhor olha para cada um de nós e também nos chama de filhos amados. E o Senhor sabe, ó Deus, tudo aquilo que nós vivenciamos até aqui. E a maneira como essas experiências abalaram principalmente a nossa identidade. Alguns de nós continuamos perdidos em nós mesmos, sem entender o que estamos fazendo neste momento, para onde estamos indo. Mas Espírito Santo, põe a mão no seu coração. O Senhor estava presente, Espírito Santo, no momento da nossa concepção. E na Tua palavra, Senhor, o Senhor diz que cada um dos nossos dias já tinham sido escritos e determinados por Ti. Nós não somos uma obra do acaso. Nós não somos nem mesmo simplesmente o desejo dos nossos pais. Nós somos, em primeiro lugar, frutos do desejo do Senhor. Não importa as condições que nós nascemos, não importam as condições que nós vivenciamos, mas importa, Senhor, o porquê que o Senhor nos trouxe à existência. E o Senhor nos trouxe à existência para a glorificação do Senhor.
Quando os discípulos veem um cego de nascença, ele pergunta: quem pecou? E o Senhor vira para eles e diz assim: não foi ele nem os seus pais, mas ele é da forma que é, para que nele seja manifesta a glória de Deus. Você é da forma como é, para que em você seja manifesta a glória de Deus. Comece a agradecer a Deus pela sua vida. Deixa o Espírito ministrar ao seu coração. Celebre a sua existência. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Creio, creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da videira minta, todavia me alegrarei. Declara Todavia isso. me alegrarei. Todavia me alegrarei. Levante as mãos e cante. Choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira